Olá, telespectador. Estamos iniciando mais um debate online com os candidatos a deputado federal. Boa noite a todos e todas. Para nós é muito importante esse debate, parabenizar os organizadores, aos candidatos que estão presentes. Eu tenho 55 anos de idade, estudei aqui em Bauru, na Escola São Francisco de Assis, tive a honra de ser formado pelo Senai, a mesma escola na qual se formou o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Sou ferramenteiro de profissão, sou ferroviário há 32 anos. Entrei na ferrovia por concurso público para trabalhar nas escolas da Rede Ferroviária Federal como professor técnico. Estudei comunicação social na antiga Fundação Educacional de Bauru. Sou filiado do PT há 30 anos, fundador do Partido dos Trabalhadores e também fundador da CUT e do Movimento Negro contra a Discriminação Racial. Nós temos uma candidatura que tem como objetivo 3 questões centrais. Essas questões centrais, a primeira é ajudar a eleger a companheira Dilma para dar prosseguimento às reformas e às mudanças feitas pelo presidente Lula, contribuir para que a gente possa eleger também no governo do Estado de São Paulo o companheiro Mercadante e, como deputado federal, colocar no centro da agenda política os interesses da classe trabalhadora, do povo e da juventude. Também, no plano estadual, contribuir para que a gente possa mudar a distribuição de riqueza e o crescimento no Estado de São Paulo. Nós temos 10 cidades no Estado de São Paulo que concentram 90% do PIB do Estado. Portanto, nós precisamos regionalizar a distribuição de riqueza, principalmente na região de Bauru, que tem uma vocação muito grande para a logística, e nós precisamos discutir infraestrutura, a infraestrutura principalmente de transportes, que tem um custo agregado, que agrega custos a todo o processo distributivo e a todo o processo da cadeia produtiva. Nesse sentido, nós, no Congresso Nacional, trabalharemos também para mudar a matriz de transporte no Brasil e também a matriz energética. Muito obrigado. Agora o jornalista Aurélio Alonso faz a sua pergunta ao candidato Roque Ferreira, que terá 2 minutos para a resposta. Roque Ferreira, a lei de responsabilidade fiscal não teve apoio do PT. O PT foi um crítico. Hoje, no governo, o PT não revogou essa lei, não mudou essa lei. E a lei de responsabilidade fiscal, ela tem planos de meta, ela tem superávit, ela não deixa a dívida para o sucessor, que era uma coisa muito usual na política brasileira. Se você for eleito, a sua proposta é de revogar a lei, acabar com a lei, acabar com essa amarra que existe hoje de não deixar dívida para o sucessor, de superávit? Na verdade, a lei de responsabilidade fiscal ela foi vendida para a população como um grande embuste de má-fé. A lei de responsabilidade fiscal ela foi feita para criar as condições para o ajuste fiscal. Criar as condições do ajuste fiscal para tirar recursos públicos que seriam investidos na educação, na saúde, que seriam investidos na infraestrutura do país para criar as condições para pagar os juros da dívida, a dívida externa e os juros da dívida pública. Se venderam para a população a ideia de que a lei de responsabilidade fiscal era para colocar político corrupto na cadeia. E eu pergunto, quantos políticos foram presos depois que foi implantada a lei de responsabilidade fiscal? Quantos estão na cadeia com base na lei de responsabilidade fiscal? Basta a gente consultar todos os veículos de comunicação e no acervo do Estadão, da Folha, do Jornal da Cidade, nós não vamos encontrar um sequer que tenha sido preso com base na lei de responsabilidade fiscal. Portanto, o meu compromisso, o compromisso dos militantes operários e dos trabalhadores é criar todas as condições para que os recursos públicos sejam investidos em defesa e nos interesses do povo, do trabalhador e da juventude. E a lei de responsabilidade fiscal, nós vamos debater. Existe um arcabouço de leis no Brasil que podem colocar qualquer administrador público na cadeia. Agora, a lei de responsabilidade fiscal, nós temos que dizer a verdade, ela foi feita com um único objetivo: assaltar os cofres da nação brasileira para colocar dinheiro para os banqueiros. E o meu compromisso é o compromisso de outros trabalhadores e de outros deputados. Nós vamos combater no Congresso Nacional para que a gente acabe com o superávit primário, que não deixe os municípios, Estado e União refém da lei de responsabilidade fiscal e aplique os recursos para pagar a imensa dívida que esse país tem com o povo brasileiro.
Apenas informando, com mais 3 internautas, chegamos a 22 mil visitas. Nivaldo Pontinho, mais 23 internautas, procuram saber ou perguntam: o fator previdenciário prejudica direito dos trabalhadores, mas seu fim, sem outra regra no lugar, de uma hora para outra, cria um rombo ainda maior na conta da Previdência. Qual a saída legal para acabar com este cálculo e resolver o buraco da Previdência sem mexer na idade de aposentadoria e tempo de contribuição? A saída legal para resolver esse problema é o fim do fator previdenciário. E demais, a população tem que entender que é um mito essa questão do roubo da Previdência. Nós precisamos começar a discutir essa questão de maneira mais precisa, porque a Previdência não tem rombo. A Previdência tem má gestão. A Previdência tem a apropriação indevida de recursos do sistema previdenciário que migram para outras áreas. Se coloca dentro do sistema previdenciário obrigações que não seriam obrigações do sistema previdenciário, como, por exemplo, o seguro-acidente. O fator previdenciário é oriundo da reforma praticada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que instituiu e mudou a característica da Previdência no Brasil. A Previdência no Brasil ela teve origem com a Lei Eloy Chaves. Ela era pública, solidária, pelo sistema de repartição simples e também tinha o benefício definido. Hoje nós temos um outro tipo de previdência, a previdência com contribuição definida. O fator previdenciário, ele tem que ser derrotado, ele tem que ser destruído, para que, de fato, todos os trabalhadores possam receber a sua previdência de acordo com aquilo que eles pagaram. Portanto, é fundamental que a gente apoie, e eu vou combater no Congresso Nacional, ombro a ombro com o senador Paulo Paim, para que a gente aprove esse projeto, que acabe com o fator previdenciário, recupere a previdência pública solidária pelo sistema de repartição simples e recoloque no centro do debate o interesse dos trabalhadores. No Brasil, nós temos um sistema que é por tempo de trabalho, se passou para tempo de contribuição, e isso não tem nada a ver com regimes como, por exemplo, aquilo que foi aplicado no Chile. O Chile fez a privatização da Previdência, depois de 10 anos, o governo teve que recorrer novamente, porque a maioria esmagadora dos trabalhadores não tinham Previdência. E isso tem um custo que nós temos que medir ao longo do tempo. Aquele trabalhador que não tem Previdência, não tem como se manter, ele vai necessitar de políticas sociais compensatórias do Estado para poder manter a sua sobrevivência e nos mínimos patamares de dignidade. Obrigado, candidato. O jornalista Nelson Gonçalves dirige agora a sua pergunta ao candidato Roque Ferreira, que terá 2 minutos para a resposta. Candidato, o governo federal comemora o aumento dos índices, enfim, das transferências de valores relacionados tanto ao terceiro setor, que foi um elemento desse debate, inclusive na citação de um anteprojeto que tem para disciplinar essas questões, como para transferências diretas do Fundo de Amparo ao Trabalhador, cuja regulamentação é motivo de muita divergência no país, na forma e no conteúdo, sem contar as transferências diretas para ONGs, sindicatos e outros movimentos de organização social. Qual a sua visão a respeito desse tipo de controle? Se são satisfatórias as regras atuais, inclusive para os sindicatos, e qual a forma de controle do Fundo de Amparo ao Trabalhador? Em primeiro lugar, é bom a gente frisar que não existem recursos repassados diretamente do governo para sindicatos. Isso é uma inverdade. Existem sindicatos que têm convênio com o Fundo de Amparo do Trabalhador para programas educacionais. Foi assim que foi criado o Centro de Atendimento do Trabalhador da Central Sindical, chamado Força Sindical. Os sindicatos recebem uma contribuição chamada o Imposto Sindical. E eu posso dizer com muita tranquilidade que os nossos sindicatos ferroviários, os sindicatos mais antigos do Brasil, junto com os sindicatos eletricitários, foram os 2 primeiros sindicatos de Bauru, depois os bancários, a ganhar na justiça o direito dos trabalhadores não recolherem o imposto sindical. Os nossos sindicatos vivem, na maioria deles, das contribuições dos seus associados. Os associados pagam, os sindicatos sobrevivem. Os sindicatos, eles são a escola da revolução e a escola da corrupção. Hoje também nós temos muitos sindicatos que são sindicatos corruptos. Em relação às ONGs, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Toda transferência de recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador para organizações não sociais, nós temos um vasto documento, farta documentação que demonstra um desvio dos recursos. Dinheiro público tem que ser aplicado pelo setor público, pelos entes do sistema, município, Estado e União, e ter controle público e controle social. Para isso é que nós defendemos uma série de conselhos que podem estar fazendo essa interatividade e controlando esse sistema. Por fim, também
recursos do FAT têm sido usados para financiar grandes empresas e para salvar bancos. Recentemente, nós estivemos no Fundo de Amparo do Trabalhador e vetamos um empréstimo que seria feito à MRS Logística e outro empréstimo que seria feito à LL, porque essas empresas não assumem nenhum compromisso social com os trabalhadores. É dinheiro do trabalhador, portanto, para receber dinheiro do trabalhador, primeiro, não pode demitir dirigente sindical, não pode ter jornada de trabalho acima de 16 horas. Esse é o controle que a gente faz, é o controle que todos os trabalhadores devem fazer. Obrigado, candidato. Fechamos assim o... Obrigado, candidato. Vamos agora à palavra final do candidato Roque Ferreira, em 2 minutos. Eu gostaria de saudar o debate, gostaria de dizer que nenhum bauruense deve votar no Roque Ferreira, porque o Roque Ferreira é de Bauru. Vocês que estão assistindo esse debate, jovens, homens e mulheres, devem votar no Roque Ferreira pelas propostas que o Roque Ferreira defende. Eu sei exatamente qual é o papel que um deputado federal, comprometido com os interesses da maioria, dos trabalhadores, do povo e da juventude, deve cumprir no Congresso Nacional. E mais, não será através do Congresso Nacional que nós faremos as reformas necessárias para que o povo brasileiro, os trabalhadores brasileiros, a juventude brasileira tenham a qualidade de vida melhor. Nós queremos salvar a humanidade. Mas, para salvar a humanidade, nós temos que dizer que o sistema capitalista é o sistema que cria as condições para destruir a humanidade. Esse sistema não tem mais nada a oferecer à humanidade. E o nosso mandato será um ponto de apoio para as lutas e reformas que os trabalhadores deverão travar, ainda por muito tempo, para garantir, dentro desse sistema, melhores condições de vida e trabalho. Como um militante marxista, como um militante socialista, como um militante comunista, eu sei exatamente o que um parlamentar desse porte faz dentro do Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional, como faço na Câmara Municipal, meu mandato será um mandato operário, popular e socialista, que coloque no centro da sua intervenção as reivindicações mais sentidas dos trabalhadores e do povo, por exemplo, contra a discriminação, em especial daqueles que recebem recursos do governo federal que dizem que não podem votar, contra o preconceito racial, a favor da redução da jornada de trabalho e de um mundo melhor onde todos possam ter acesso à riqueza. Pega esse